Sim, Sim? sim. Então, pronto. Bom, Oi, nesse, boa noite. nesse, Foi cortada aí, mas a gente recupera. Tá bom. Bom, acho que nesse momento que você estava fora, eu estava contando um pouco sobre os objetivos que o MASP tinha quando ele queria, enfim, quando a gente começou a buscar um novo restaurante para o museu, né? Eu estava dizendo justamente o quão preciso foi o nosso encontro, porque você trazia para nós, enfim, a sua proposta gastronômica e as coisas que você fazia na Baianeira, elas casavam perfeitamente com aquilo que a gente estava buscando no restaurante, né? E nesse sentido, bom, eu vou passar um pouco para você. Eu quero que você conte um pouco da sua história, um pouco da Baianeira, para a gente contextualizar tudo isso. Boa noite, todo mundo. Obrigada, né? Obrigada pela escuta. Na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que fiquei super feliz com o convite, né, dos curadores para eu estar aqui hoje falando. Eu estou muito concentrada, muito recolhida nesse momento que a gente está passando, tentando compreender e não, né, tudo que eu não quero é me alienar a esse momento. Mas eu acho que o principal propósito aqui é compartilhar com vocês um pouco a história da Baianeira, porque ela está viva, né? Eu falo que o museu tá adormecido, mas a gente está pulsando, né? Então é uma maneira da gente, e até uma oportunidade para quem ainda não conhece, né? Para quem ainda não conhece esse projeto, eu não chamo nem de restaurante, a proposta sempre foi uma ocupação, adentrar esse museu, né, tão emblemático do país, e, e a gente tá vivo, né, foi uma experiência de quase 6 meses que só fez a gente entender o quanto rico foi esse encontro e o quanto promissor, né, quanta coisa a gente pode fazer ali dentro. E eu falo tudo isso eu não vou ficar aqui falando da história da Baianeira. A história, eu fiquei pensando aqui, a história da Baianeira, ela é uma verdade construída muito genuinamente, assim, né? Não tinha nada pronto. Na verdade, era uma busca pessoal mesmo, profissional. E aí eu encontrei, né, que hoje é Baianeira, na verdade, era uma busca de quem eu era, né? Que profissional eu iria ser, né? Era uma busca assim, obstinada por, por querer gritar, por querer ser um excelente profissional para contribuir com o mundo. Né? Para mim, uma busca de um encontro com a minha própria existência. Assim. E nisso eu me tornei cozinheira profissional, porque acho que a aptidão já era inerente, né? Já estava em mim, mas me tornei cozinheira profissional. Fiz um caminho muito focada e obstinada, e daí vim parar em São Paulo, e é quando começa a história da Baianeira. E aí, falando da história dela, e aí resumindo, já que agora estamos no MASP, né, eu vou falar muito mais de onde a gente está do que como a gente começou, porque a gente começou construindo realmente, entendendo, dando forma, né, buscando uma identidade de que cozinha era essa, né? A base dela é muito forte. E é isso que Sim. faz a diferença da Baianeira, né? Porque primeiro eu me conectei com quem eu era, e aí eu acho isso importantíssimo. Acho que eu estava dando uma aula hoje para uns alunos da Faculdade de Gastronomia, uma aula virtual, e eu acho que assim, o que eu mais posso compartilhar e que eu acho que descreve a história da Baianeira lindamente é a originalidade, né? E essa narrativa própria que ela construiu. Eu acho que é o grande ponto. Eu acho que é, inclusive, o motivo por que a gente está no museu. Sim, Né? acho Acho que que um gancho com isso que você está falando, a Manuela, a primeira vez que eu conheci a Manuela, ela foi ao museu, a gente estava, enfim, conhecendo ela, naquele processo enfim, de escolher esse restaurante, e ela chegou no MASP com isso aqui, que era um cordel que ela fez para apresentar quem era a baianeira e quem ela era, né? E a gente ficou completamente encantado com isso, e acho que enfim, esse cordel que fala muito sobre o Brasil, muito sobre uma cultura tão nossa, né? E uhum. você conseguiu traduzir nele aquilo que estava contando para a gente, né? Então, bastou um cordel para a gente entender do que você estava falando, né? E ficou certo, né? A gente entendeu.
Era um mundo novo, né? E para Paulista, né, originalmente, e o coração disso tudo, onde pulsa, onde começou, onde se firmou a história da Baianeira, é aqui na Barra Funda. A escolha também foi... Quando a gente constrói uma história, né? Quando a gente veio, e aí vou até me arriscar a fazer uma analogia com a minha filosofia de vida, que é o candomblé, aí a Meori, eu só fiz a baianeira dançar, quando isso está muito... Estava pronto em outro lugar, mas quando você conecta com isso, quando você entende isso, esse caminho, ele é muito, sabe, ele é para frente, e a construção, ela vem naturalmente. Eu caí, hoje eu sei que eu não caí, não vim parar na Barra Funda à toa. Na verdade, era onde essa história deveria ser construída. E o fato de ser da Barra Funda, que hoje sim movimenta e fomenta essa ocupação da cidade como um todo, né? Gastronômica Que é mesmo, né? gastronômica e, né, cultural mesmo, foi uma escolha natural, porque foi o lugar que eu me senti pertencente a São Paulo, né? Essa cidade tão diversa, eu precisava primeiro criar raiz, né? Eu tenho me apegado muito a não vou falar que é uma palavra, um termo que é enraizar-se, sabe? Eu acho que, até falando desse momento, eu acho que é o que eu estou buscando de novo, assim, né? Dar um passo atrás e enraizar-me muito mais. Que eu acho que é o nosso único farol nesse momento, né? Tá muito profundo ali do que a gente acredita, para a gente ressignificar, para a gente fazer novas construções, né? Para quebrar tudo isso, né? Para furar tudo isso, né? Construir novas narrativas, né? Mas que elas se mesclem melhor, que elas se comuniquem melhor, que elas, né, tragam um coletivo realmente mais real, assim, pro mundo como todo, né? Quando a gente faz aqui, reflete em todo lugar. Tanto que a gente está aí vendo, né? Se a gente achou que um lugar não refletia no todo, eu acho que a gente precisa rever todo esse conceito, né? E eu não estou fugindo do que é a história da Baianeira, assim, que foi construindo esse projeto amplo e vasto que dessa maneira, colocando, entendendo, prestando muita atenção em cada acontecimento, né? A gente brinca que cada acontecimento é um festejo. É um festejo no sentido, principalmente, da percepção do que está acontecendo, né? Do que aquilo está trazendo de consequência, né? Desde quando eu trago mulheres, e a ideia, hoje muito me perguntaram se meu critério de escolha para trabalhar comigo é ser mulher. Nunca foi. Na verdade, a gente sempre teve como pré-requisito diversidade, né? E inclusão. Foi isso. Aconteceu naturalmente mulher, mas a gente, inclusive no MASP, que a gente consegue, né? Abraçar mais gente, a ideia é mesmo ser diversa, né? Assim, e acho que isso é muito próximo do que a gente tem ali no MASP também como princípio, né? De ser diverso, de acolher e, enfim, dar voz para todos, né? E tudo isso que eu estou falando que é a Baianeira, eu acho que na verdade, responde que me leva até vocês, né? Me leva até o MASP. Um grito individual se torna um grito coletivo nesse momento, né? E ele fica gigante, tem uma potência gigante quando você ocupa e adentra um museu tão emblemático quanto o MASP, né? Assim, tão conhecido mundialmente. E eu sou muito feliz por ser o eixo e condutora disso tudo. E dentro dessa ocupação, o grande questionamento, acho que o grande desafio, e que aí, para eu não me perder, eu tentei me conectar ao que é raiz do museu, que é a arquitetura, como ocupar esse espaço sem perder a minha essência, né? A essência é a base da Baianeira, né? O que faz a Baianeira pulsar, o que faz a magia da Baianeira. Então, eu apesar de tinha um medo inicial, né? Tem ressalvas, né?
A gente sai de um lugar com 12 funcionários para ir para um lugar com, enfim, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Com mais lugares, mais funcionários. Mais lugares, mais funcionários. Você está dentro do museu, né? Que público é esse, né? O que eles esperam? Então, eu tentei... Eu tenho algumas poucas lives que eu tenho assistido, porque eu estou com muito medo desse entretenimento que está surgindo, e eu tenho receio de que a gente se entretém de novo demasiadamente e esqueça do grande motivo que a gente parou, né? Então, eu tenho visto muita pouca coisa, assim, tenho sido um pouco mais seletiva. Mas eu sou muito apaixonada pela live do Ronaldo Fraga, e ele, como um bom contador de história, cultura que me é muito cara, né? Ser um contador de história, eu acho isso, enfim, algo muito rico. E ele falou esses dias em alguma das lives dele, que nem é live, é IGTV, eu não entendo muito essas coisas de tecnologia. E aí ele falou disso, né, desse estudo de mercado que todo mundo se propõe, né, como ser... E quando a gente é profissional, a gente comunica, não importa que profissional que seja, né, eu acho que a grandiosidade da profissão é sempre trazer esse aspecto de comunicação, de relação com o mundo, né, do que você trabalha, qual que é o impacto que isso traz, né, para o outro e para o coletivo, e para você é natural, né? E aí ele fala desse estudo de mercado, né, que necessariamente as pessoas vão buscar para entender. Então, apesar de toda vez que eu voltava e falava, não, acho que não é por aí, acho que é por dentro, né, que eu tenho que ocupar esse espaço. Sim. Muito por dentro. Então, quem é meu público, né, tomara que seja todo mundo. A ideia do que a gente quer e espera, né, quando a gente fala de diverso e de plural, é que todo mundo adentre o museu, né? Seja para ir para a Baianeira e a Baianeira conecte ao museu ou vice-versa. E aí eu fui atrás da Lina, né? Eu falei, quem é que vai me colocar dentro do museu da maneira mais sólida, verdadeira, né? Para que eu entenda, para que eu seja bem recebida nesse lugar tão grande, né? Sim, grande mais do que de espaço, grande de história. Porque aí também eu flerto e paro num momento da história da Baianeira, que eu acho que é um segundo momento, depois de um ciclo dela muito completo e preenchido, que é sair desse aspecto muito ligado a Manoele, chefe de cozinha, né? Eu sempre fui muito pequena diante da grandiosidade que a Baianeira é. Né? Quando chegou o momento do convite do MASP, mais do que um convite puramente social mesmo, tinha essa, né? Foi esse momento que fez com que a Baianeira, que eu entendesse o quanto maior, o quanto grande era a minha arte e que eu realmente tinha uma grande responsabilidade aí pela frente, que é proteger isso, que é levar isso da melhor forma possível. E eu tenho muito respeito, né? Eu tenho muito respeito pela minha arte e pelo lugar que ela conseguiu chegar, né? A gente só começou, né, Fê? Sim. Mas conseguiu chegar. E aí foi quando eu fui pedir. Eu cheguei naquele vão e fui começar a entender, Lina, o que você quer do seu museu? Eu acho legal falar sobre isso, sobre a palavra que você usou, ocupação, né? Então a gente usa muito essa palavra da ocupação da Baianeira no restaurante, né? Então, e o que a gente quer dizer com isso, né, Manu? Acho que o restaurante, o edifício do MASP, ele é um edifício que, enfim, ele foi feito pela Lina, ele é tombado, ele tem uma série de características, né? E quando a Baianeira chegou nele, ela olhou para isso e, enfim, como ela ia entrar nessa casa, como você fala no manifesto, né? Então, como que ela ia entrar nesse espaço do restaurante, né? Acho que para quem já foi no restaurante do MASP, ele fica no segundo subsolo do museu e ele é totalmente conectado com a galeria do segundo subsolo, ele só é dividido por uma vitrine, ele é totalmente transparente, você vê da rua, você vê de dentro, em vários lugares do MASP, você vê o restaurante.
Então, ele tinha que estar conectado com o MASP e com a Lina, não podia ser diferente disso. E acho que nesse processo foi muito legal que a gente trabalhou muito juntos, né? Você, a nossa equipe do MASP, até a própria curadoria do MASP nos auxiliou nesse processo de ocupação, né? Enfim, de um lado você usou os móveis da Lina, originais, mas você também trouxe elementos do Jequitinhonha. A gente buscou inspiração em exposições, né? Por exemplo, na Mão do Povo Brasileiro, né, Manu? Em uma das... na verdade, tinha uma principal característica da Baianeira, que é esse lugar, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que ela cabe, de aconchego, porque não é somente isso, né? Mas o aconchego no sentido do que não tem barreiras, né? Do que te deixa realmente, sabe, quando você se sente, né, confortável em casa, né? Em casa. Como eu ia aí, né? Aqui a gente é num sobrado, numa rua que remete a essa coisa toda da gente do interior, né? Da gente de paralelepípedo. E sertão, eu tô falando, não estou restringindo a linhas geográficas, aí, a linhas, né, de demarcações. Eu tô falando de dentro, né? Quando a gente volta para o interior do país, e a gente só volta para a gente falar de povo, para a gente se conectar com o povo, não é para se limitar a nada, é realmente para trazer isso numa amplitude muito maior. Sobretudo no aspecto cultural, né, de comida, rua e tudo. E aí, como é que eu vou encontrar isso dentro do museu? Quer dizer, se eu não olhasse por dentro, eu só viria uma caixa, né? Mas aí eu fui literalmente abaixo daquela caixa, vi aquele vão e entendi, quando eu adentrei o museu, que na verdade existe um vão lá dentro também, que tudo se comunica. E esse vão era um desejo, posso estar errado em dizer, mas me arrisco a dizer que a Lina queria que esse vão era para ser livre, era para ser ocupado, era para ser, né, para ser usufruído mesmo, nesse sentido coletivo que eu tanto acredito e que eu acho que faz parte, é um aspecto gigante da função que é alimentar, né, que é cozinhar, né. E aí eu fui e entrei no MASP e falei, gente, eu tenho cadeiras girafas, eu tenho concreto, eu tenho essas mesas gigantes, você fica ali, todo mundo, não, mas tem que ter um projeto de arquitetura. Eu falei, como assim, um projeto de arquitetura dentro do MASP? Quem é que vai se atrever a usar um projeto de arquitetura dentro do museu feito por Lina? Né? Quer dizer, então foi aí que eu fui entendendo, eu falei, então peraí, eu vou perguntar para ela o que ela foi, e caiu na minha mão, né, a mão do povo brasileiro, e aí eu falei, agora eu entendi tudo, né, o porquê que a gente estava conectada, a mão do povo brasileiro foi a primeira exposição que a Lina fez, depois teve uma releitura posterior. Uma reexibição, na verdade, né, uma reexibição que, na verdade, pega, né, coloca como joia. E, na verdade, quando eu vi isso, né, esse lugar, né, de todos os objetos, de todos os artesãos, né, essa coisa de lapidar, de pegar uma colher de pau e fazer dela uma joia, né, entender, enxergar como um objeto que foi manuseado, que tem arte naquilo, né, eu falei, entendi, aqui eu posso vir agora tranquila, eu posso vir tranquila, que eu acho que esse é meu habitat e eu vou ocupar, eu acho que eu vou saber ocupar sim esse lugar. E foi quando eu comecei. E aí, ao invés de ir atrás de uma coisa, né, de entender, de já dar forma, antes mesmo de sentir no ambiente, eu cheguei, só tinha as cadeiras e as mesas. Aí me veio essa coisa do conectar o museu já está nesse processo, inclusive é pioneiro nesse processo de dar abertura para novas narrativas, para trazer, para nos aproximar do que de nós, né, dos povos originários, né, e como tudo começou, tá sendo muito provocativo nesse lugar, já tem um tempo. E aí eu fui e quis meio que absorver, que devorar tudo isso, tanto que o museu tem feito, quanto o que Lina buscava desde o início, com a construção daquele lugar, né? E eu queria contribuir, eu queria ocupar aquilo trazendo
muita troca, né? E ao mesmo tempo me apropriando de uma história que vai ficando mais completa ainda e mais potente ainda. Com isso, eu peguei e comecei já a entender que o primeiro movimento, antes de colocar qualquer coisa e depois de já ter pedido licença, era colocar aquelas mesas comunitárias no centro. Eu estava conversando com uma amiga, diretora de teatro, Maria Thaís, e aí a gente estava falando sobre os povos indígenas e ela estava falando dessa comunhão no centro, né? Que é um aspecto de quando você está, né, dentro da oca e que vai ter as refeições, essa comunhão de festejo, geralmente ela ocorre no centro. Então eu quis, subjetivamente, tudo, nada visível, nada é óbvio, né? A gente tem muita história para contar lá dentro, mas Sim. Se você se perguntar, a gente sabe o porquê, cada coisinha está ali dentro. Então a gente começou ocupando espaço assim, e ao longo eu fui colocando as mesas como se fosse... dando, né, porque é um quadrado, como isso vai trazer a rua, vai trazer o aconchego, como as pessoas não vão se intimidar, elas só vão, né, elas não vão entender, elas vão estar ali misturadas, elas vão estar se envolvendo no museu. E aí eu fui colocando como se eu pudesse dar movimento mesmo, como um rio para as mesas. E para sentir essa coisa de casa, eu trouxe a sala de estar para dentro, né? Como eu vou trazer sala de estar, e aí a gente foi... Eu tive a colaboração quando foi um momento muito pontual, quando eu realmente não sabia fazer. Eu já tinha feito uma expedição querendo me conectar mais ainda. Eu comecei na nascente do rio e fui até onde o rio Jequitinhonha encontra o mar. E aí, ao longo do caminho, além de outras coisas, eu fui ali garimpando e trazendo tudo. E eu fui trazendo sem pensar onde era, sem uma construção prévia. E fui trazendo objetos. Acho que sobre isso, Manu, eu acho que é importante a gente falar sobre essa origem sua do Vale do Jequitinhonha, que é essa união sobre das duas regiões do Brasil, que é Bahia e Minas, né? Enfim, acho que a gente acabou não falando sobre isso, eu acho importante falar sobre isso. Então, o que significa unir Bahia com Minas? Na verdade, essa expedição, o que ela trilhou, o que você trouxe de lá como aprendizado e tudo mais? Na verdade, eu sou de Almenara, norte de Minas, né? Vale do Jequitinhonha. A gente geograficamente ainda está em Minas, mas a gente está muito próximo da divisa. E aí, na verdade, esse neologismo que veio, que deu nome, né, que denominou e trouxe, né, batizou a baianeira, né, lhe deu nome, na verdade, foi de não me reconhecer num único lugar, né? As pessoas falavam, mineira, sua comida é mineira, você não sou só mineira? Peraí, a gente usa dendê, a gente usa requeijão, a gente usa, enfim, N coisas que traz tanto aspectos do Nordeste como um todo, não vou nem só me resumir à Bahia, mas tem muitas peculiaridades ali. E também não sou baiana porque eu não estou em território geograficamente denominado baiano. Então, não é só uma coisa, não é outra. Eu ainda estou descobrindo a potência disso, por isso que eu me atrevo a falar de Brasil, cozinha popular brasileira. Mas é a mistura disso que traz um terceiro elemento que a gente tá aí contando essa história, né? Então a baianeira ela é a junção disso que trouxe uma coisa nova, digamos assim. Trouxe um aspecto novo, né? Porque traz novos sabores, né? O jeito que a gente come, né, a partir da nossa escassez, a gente tem muito a escassez, eu falo que alimenta a nossa criatividade, e aí a junção das coisas, essas coisas da mistura, como a gente mistura, traz um novo sabor. Apesar de quando você separa os ingredientes, fica parecendo que ela é regional, né? Regional dentro de como delimitaram. Mas fica parecendo que é de um lugar ou de outro, mas da maneira como junta, ou como você come. Então, são hábitos alimentares que faz surgir uma nova coisa, né? Novos sabores, novos jeitos de se comportar. Então, por isso, voltando lá ao que eu estava falando, o propósito, e por isso, mais uma vez sendo redundante, a minha felicidade de estar dentro do museu e poder dar voz a tudo isso, é que mais do que um prato autoral, mais do que uma própria releitura do que é tradicional, a minha ideia
é muito mais ampla, né? Resgatar nossos hábitos alimentares, nosso comensal, né? O jeito que a gente se reconhece enquanto povo mesmo, assim. Então é isso, eu acho que eu não estaria em lugar melhor para fazer isso. Eu me preocupei em pegar esses elementos, e aí, quando eu fui convidada para o MASP, coincidiu de eu também estar ali com uma expedição marcada, e aí eu aproveitei e fui angariando coisas, fui buscando coisas ao longo, objetos, sem pensar onde eles caberiam, mas sempre com uma verdade, né? Ou era de uma comunidade ribeirinha, ou era, e tudo aleatório, também sem planejar por onde eu ia passar. E aí depois eu vim com essa mala toda, né? Essa matula inteira, e coloquei lá no museu. Eu trouxe desde redário, tudo é de um lugar, tudo eu passei, é garimpo, é o que reflete, é o que significa. E aí, quando eu estava lá diante daquele quadrado, daquelas cadeiras, girafas, linha, eu falei, agora o que eu faço? E aí, naturalmente, eu tive, assim, eu tive... me vieram parceiros, assim, que foi muito importante na construção disso, sim. Que na verdade não são arquitetos, e aí fez a coisa ficar muito mais, acho que diferente mesmo, e com uma verdade que era o que eu buscava aqui. Então, eu tive a ajuda da Nelly Pereira, eu tive a ajuda do Renato Larini, que é o marido dela, que é um artista plástico. Ele fez uma pesquisa do Vale do Jequitinhonha e me trouxe elementos muito ricos e, de certa forma, eu tentei colocar ali. Quer dizer, quando você coloca um objeto e você dá forma para ele a partir de uma história, você tem que falar muita pouca coisa, né? Isso é ocupação. Né? Sim. E aí tem o Paulo, que cuida dos nossos eventos, vai cuidar dos nossos eventos, que tem uma estética muito... Ele entende muito qual que é a estética da Baianeira e que foi colocando ali, juntos, inclusive, eu e o Paulo, que a gente pensou... E aí eu falei, essa mulher que me permitiu, que não só me deu licença, como me deu a bênção, como eu vou homenageá-la, né? E aí a gente tem uma única parede, né? Lá no restaurante. A única parede do restaurante, porque o resto é vidro ou concreto. E eu falei, então essa parede, ela precisa estar refletida uma homenagem à Lina. E foi quando eu lembrei da Mão do Povo Brasileiro e eu vi que eu tinha todos esses objetos, que eu reconhecia, que quando eu abria o livro, tudo eu já tinha ali. Era tudo que eu tinha buscado, era tudo que é baianeiro, é tudo que é Brasil, é tudo que é popular. Sim. E aí a gente tem lá hoje essa parede em homenagem à Lina, né? Uma singela homenagem. E para enriquecer a isso ainda mais, eu encontrei o Renan. O Renan Renan Quevedo é um menino. Eu vou falar que é um menino, mas com um projeto maravilhoso, muito rico, que é Novos para Nós. E ele trouxe verdadeiras relíquias para habitar mais ainda, para dar mais... Eu falo que eles devem fazer uma festa ali quando a gente fecha o museu, inacreditável. E aí a gente, sem perceber, entre aspas, né, foi todo esse movimento natural do universo, foi colocando todas essas pessoas juntas, né? Que aí a gente mostrou pro Adriano, mostrou pro Tomás, foi comunicando ali, foi trazendo e construindo todo mundo junto. Hoje a gente tem verdadeiras relíquias originais da Dona Isabel, que a gente fala que são nossas recepcionistas, está ali na vitrine, uma vitrine tão desejada em ser ocupada ali, logo na porta do restaurante. A gente tem Ulisses Pereira, que é esse eu sou alucinada, assim, é um cara que nos conecta muito com a natureza, né? Eu não sou nenhuma especialista em arte, mas eu falo que como todos esses objetos que quando ele me mostrou, mexeram comigo, eu falei, não tem nem como escolher, esse pessoal todo tem que estar lá. E ele é do Jequitinhonha mesmo, né? O Ulisses, não é? O Ulisses é do Vale de Jequitinhonha, na verdade foi o primeiro homem a trabalhar com barro. Em geral aparecia... ele fala que são seres que ele via nos sonhos dele, né? E é muito impressionante que é sempre um corpo, mas que com a cabeça de bicho. Quer dizer, a gente tendo que conectar com a natureza, né? Enfim, é magnífico o trabalho dele. Hoje,
continua aí com a família. Ele me trouxe para preencher, e aí foi a hora que deu match, assim, que estava na exposição da Mão do Povo Brasileira, né, que é a Madalena. E a Madalena, coincidentemente, é de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é digamos, é uma cidade polo ali perto da minha cidade, que é a cidade, inclusive, que a parte baiana que a gente comunica. Né? A gente, quando fala do sentido praiano, a gente comunica ali com Porto Seguro, mas quando a gente está falando do interior, Vitória da Conquista é essa cidade polo que a gente tem como referência, e a Madalena enfim, é maravilhoso, tem uma tela dela lá que estampa a nossa parede em homenagem à Lina, e a Madalena estava, né, na Mão do Povo Brasileiro, enfeitando. A Madalena, para quem não conhece, ela foi empregada doméstica da Lota de Macedo, né? E foi ali que começou a despertar esse lado artístico, e depois ela veio trabalhando. O trabalho que a gente tem nela são linhas que ela colocava tudo ao mesmo tempo. Eu achei isso, assim, é fantástico isso. Sim. Ela colocava todas as linhas, todas as cores ao mesmo tempo, né? E que ela fala que para não ter nenhuma interferência entre o pensar e o fazer, porque se ela parasse para colocar individualmente cada linha, isso faria ela perder. Isso, na verdade, e eu acho isso, fazendo um comparativo, eu falo exatamente disso quando eu falo da comida da baianeira, né? Que tanta ficha técnica, na verdade, eu não estou falando de falta de planejamento. Eu faço uma cozinha profissional, mas tem que ter muito cuidado com como a ficha técnica te distancia do ser cozinheiro, né? Do ato de cozinhar. E isso Sim. é uma grande dificuldade que eu estou tendo lá no museu, de encontrar esses cozinheiros, né? Que querem, apesar da gente ter naturalmente uma hierarquia de respeito, mas que isso seja um coletivo horizontal e que a gente possa dar as mãos e ninguém ser maior que nada, né? Porque é isso, o que é maior que a gente é o que a gente faz. E aí, Manu, Sim. Desculpa, você. Não, que para falar da baianeira, você sabe que eu sou assim, uma entusiasmada, uma emocionada, porque Sim. eu me acho muito, e aí eu vou falar de privilégio mesmo, de poder estar à frente dessa história que alcança tanta gente, sabe? Sim, sim. Sim. Eu ia falar, na verdade, você estava falando um pouco sobre a maneira de cozinhar e tudo mais. Eu gosto muito de uma frase que você usa, que é voltar para o simples. E quando você fala de cozinha popular brasileira, né? Acho que você podia falar um pouco sobre isso. Assim. As denominações e os termos, eu tenho muito cuidado. Eu não sou uma estudiosa, né? Sim. Eu tenho grandes referências, né? Mas eu tenho muito cuidado, mas tudo que eu quero é só que a gente seja povo, com identidade, né? Então, quando eu falo cozinha popular brasileira, eu não estou querendo criar uma nova cozinha e nem também quero me ficar presa a um estudo acadêmico prolongado para eu poder dar vida para isso, né? Eu acho que é dessa maneira que eu contei até agora, né? Trazendo pessoas, né? Em nenhum momento eu faço sozinha, e é pegando particularidades de cada um que a gente vai preenchendo e fazendo essa cozinha popular simples, verdadeiramente simples, mas de uma alquimia necessária de envolvimento humano. Que eu acho que também é outra coisa que a gente está se perdendo enquanto profissional de cozinha, né? O envolvimento humano, mas não para mostrar quem você é, né? O envolvimento humano para conectar com aquilo que você está fazendo, né? Então, porque na verdade eu só quero falar da nossa cultura, né? Eu só quero trazer, né? Eu acho que esse momento, eu acho que o museu foi muito feliz em antecipar tudo isso, que na verdade é o que todo mundo vai ter que fazer agora, né? Que é voltar, ressignificar, restabelecer, entender as maneiras de consumo. Porque também, às vezes, não é que os movimentos não estejam acontecendo, tem 1000 movimentos acontecendo,
mas eu me preocupa o tanto que qualquer coisa, mesmo que seja para voltar para o simples, para nos fazer ressignificar as coisas, como eles distanciam as pessoas. Como eles classificam as pessoas que podem ou não usufruir disso. Né? Então, assim, a ideia é que a gente faça disso um coletivo mesmo, um coletivo mais próximo, né? Eu fico tão feliz quando, por exemplo, as pessoas entram no museu e continuam entrando no restaurante como se fosse uma exposição. Quer dizer, né, eu acho que a gente está conseguindo, né, se misturar ali. Né? Eu te falei uma vez, né, Fê, que o que eu queria eu queria falar de cultura popular, primeiro porque eu sou, né? E segundo porque eu acredito nisso. Toda vez que a gente viaja e a gente vai para fora, ou mesmo para outro estado ou para outra cidade, não importa, não preciso falar de outro país. A primeira coisa que você vai atrás é atrás de comer alguma coisa, né? Como se aquilo te fizesse, te legitimasse. Agora eu posso começar a entender onde estou, né? A comida é o primeiro. Antes de ir no museu, né? Em qualquer lugar, você vai atrás de uma comida. Em geral, você quer aquela comida, né? Os grandes restaurantes, né? Todo essa formalidade vira um evento. Mas a primeira comida que você vai atrás é aquela comida, né, que você quer ser daquele povo. Você né? quer provar um pedaço do país através da comida. Um pedaço, como se abocanhar aquilo te conectasse com o lugar que você está, né? E aí eu falo que a gente ter, né, isso dentro do MASP, né, que é o maior museu do país, né? Essa coisa do teu arroz, feijão, eu acho isso magnífico. Eu acho que a gente está no mesmo lugar, você consegue usufruir tudo. Então, mais do que ser um destino no sentido de status ou de estar usufruindo de alguma coisa, é principalmente conectando. Né? Poxa, você acabou de comer arroz e feijão, não tem mais nada mais brasileiro do que isso. Né? E daí você começa a sua história, e aí, enfim, e aí você degusta todo o resto do museu de uma maneira com mais propriedade, eu acho. É uma conexão das duas coisas, né? Eu posso nada, mas é a sensação que eu tenho, assim, e, enfim, amigos, eu não acho que é muito diferente. Então, acho que a gente está no caminho certo. Eu gosto muito, eu como cozinheira, eu vou cozinhar para o resto da vida, né? É o que eu sou, né? Então, eu sou muito feliz dessa ocupação de estar nesse lugar de passagem, sabe? Esse lugar onde é que passa tanta gente, né? Que recebe tanta artista, que está tanto preservando. Isso me é muito caro, né? É tanto preservando o que é tradicional, tem um acervo do museu tradicional ou qualquer palavra que couber aqui, no sentido de estar ali um pedacinho de todo mundo que passou, de todo mundo que esteve por lá. Quer dizer, há uma preservação, né? Eu entendo isso como algo que seja tradição. E vai recebendo gente, quer dizer, tanto mantém a tradição quanto liga ao novo, né? Ao que está por vir. Eu acho que porque quando a gente fala de cozinha popular brasileira, quando a gente entra nesse lugar, eu não estou distanciando, eu não estou saindo e deixando, ou supervalorizando, ou querendo valorizar mais a cozinha brasileira contemporânea, tão lindamente aí falada e nos dada como início de tudo pelo Alex, né? Assim, ele foi pioneiro nisso, apesar de tanta gente maravilhosa que tem, em vários aspectos, mas ele tem esse pioneirismo, né? A antiguidade é posto. Só que por trás dessa contemporaneidade tem uma cozinha de base gigante e que fala da cozinha, e que traz, para ele falar de cozinha brasileira contemporânea, ele está ali em algum lugar, antes de colocar a flor final, tem uma base, né? Nossa. Genuína nossa, os nossos caldeirões, os nossos tucupis, as nossas maneiras de fazer para dar identidade para aquela cozinha contemporânea. Eu só quero que a gente esteja junto, né? Que tudo seja, né? Que tudo seja Brasil. E que a gente não perca disso. Não perca. Eu acho que agora não tem jeito, porque é isso que eu falei. Eu adoro, assim,
realmente sou muito feliz com a oportunidade de estar dentro do MASP, eu acho que uma vez no MASP e sempre no MASP. Uma vez que entrou aquele lugar, você está lá. Então, é uma maneira da cozinha estar ali, né? Da gente estar ali sempre. Eu acho muito bonito, eu acho maravilhoso esse lugar. Que tanto é tradicional, quanto é contemporâneo, quanto é tudo. Porque é vivo, né? Sim. É vivo, é tempo. É no tempo sendo atemporal, né? Isso é grande demais. E por isso minha responsabilidade de estar lá. Eu convido a todos, inclusive, a voltar e voltar de novo. A gente só esquentou os caldeirões que existem metaforicamente, que a gente nem tem fogo lá dentro, mas não é isso que vai impedir da gente trazer toda né, essa magia, esse que é de caldo, né? Que quando a gente fala de cozinha brasileira vem muito caldo, né? Muita borbulha, né, muita coisa pulsante. A gente está aí nesse caminho, nesse desafio, né, Fê? Sem dúvida. Mas eu acho que é um projeto que eu fui tentando trazer, né, o que não tinha, que só começou, que não tinha aqui na Barra Funda. A gente tem o bar lá, né? E aí é uma maneira de popularizar mesmo um restaurante de museu. Eu não faria um bar, na verdade. Quem tem muita propriedade para falar do que eu entendo como bebida popular é a Nelly Pereira, ela é uma estudiosa de ervas brasileiras e infusões e tudo, então a gente fui lá, vem junto, porque não vai dar para eu contar essa parte da história. Não, nosso tempo tá ali, então ela veio e fez uma carta linda que está lá e que preenche isso e vai trazendo isso, né? E a ideia é sentar e tomar um drink ali, mas muito despretensiosamente, sim, né? Realmente ocupando os espaços. A gente tem uma frente aí nova e super estimulante, que é a frente de eventos, né? A gente não abre o restaurante à noite, nem o museu. E a ideia é que a gente ocupe esse lugar com diversos eventos e fica muito rico, porque realmente o Márcio está sendo um parceiro da Baianeira e a gente não só esse aspecto de evento corporativo, né? Acho que o principal foco ali é a gente explorar, principalmente flertando muito com as exposições, quer dizer, tem muita coisa a se contar ali, tem muitas cores, né? A se dizer, porque definitivamente o Brasil não é a cor dessa cidade não é uma só, ela é plural e diversa, então a gente vai falar muito, vai dar voz muito ali, juntando comida com gente, né, com saberes, né, tanta gente com tantos saberes aí para compartilhar, a ideia é que a gente mescle isso. O Hélio tá lá nos esperando lindamente. Tá. É a nossa próxima exposição, né, Fê? Sim, tem uma exposição que vai abrir em breve, assim que o museu puder ser reaberto, do Hélio de Sica, e ela fica ali ao lado do restaurante. Então, realmente está muito bonito. Mas no tem nosso uma parte tempo... muito importante ali, né, que comunica com o restaurante. Quer dizer, a paisagem do restaurante também mudando. É muito interessante, é muito rico. É muito bom. Manu, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Quero te agradecer muito por essa conversa, por estar aqui com a gente hoje. Agradecer a todos que participaram aqui hoje dessa conversa entre nós. Foi um prazer. Boa noite a todos. Na próxima segunda, a gente tem a outra live do MASP, que em breve será divulgada. Obrigada a todo mundo, obrigada pela escuta. A ideia era só realmente a gente trocar aqui um pouquinho, né, Fê? Contar um pouquinho de como começou essa história. E dizer que ela está viva, ainda tem muito aí, a gente ainda vai continuar e contar muitas outras histórias, né? Obrigada, Fê, obrigada pela parceria. Gente. Tchau. Tchau.